Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Essa obra de 2005, do MEC, em parceria com a Unesco, com o governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a educação das relações étnico-raciais, da história e cultura afro-brasileira e africana, determinações, e é isso aí. Convivem no Brasil de maneira tensa a cultura e o padrão estético negro e africano e um padrão estético e cultural branco europeu. Porém, a presença da cultura negra e o fato de 45% da população brasileira ser composta de negros, de acordo com o censo do IBGE, não tem sido suficientes para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são indígena, africana, asiática. Os diferentes grupos, em sua diversidade, que constituem o movimento negro brasileiro, têm comprovado o quanto é dura a experiência dos negros de ter julgados negativamente o seu comportamento, ideias e intenções, antes mesmo de abrirem a boca ou tomarem qualquer iniciativa. Têm eles insistido no quanto é alienante a experiência de fingir ser o que não é para ser reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de deixar-se assimilar por uma visão de mundo que pretende impor-se como superior e, por isso, universal e que os obriga a negarem a tradição de seu povo. Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos que, por 5 séculos, têm sido desprezados e massacrados. Para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil é necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualdade imposta a outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. Como bem salientou Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, na obra Os Condenados da Terra, os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de ontem, não têm hoje de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, e construir relações raciais e sociais sadias em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Eu acho que o próprio movimento negro não leu essa parte aqui dos documentos, né? Porque aqui está falando que não tem que responsabilizar as atuais gerações. Tem que tentar, através do diálogo, mostrar para elas que dar oportunidades para os negros fazer uma reparação histórica. Não é se vingar do passado, nem dizer que a culpa da segregação e da marginalização seja dos presentes, mas por meio do diálogo chegar ou buscar um consenso que possa dar oportunidade para a ascensão dos negros, né? Então a própria esquerda parece que não lê esses documentos, assim como a direita também não entende nada disso, porque ela vive dizendo que não tenho culpa nenhuma dos meus antepassados terem escravizado os negros. Então não é por aí o diálogo, não é por aí que passa a discussão. Não fosse por essas razões, eles a teriam de assumir pelo fato de usufruírem do muito que o trabalho escravo possibilitou ao país. Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagem entre brancos e negros, trocas de conhecimento, quebra de desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual, equânime. Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial e empreender a reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu nascedor na escola, porém o racismo, as desigualdades e discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constitua um espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para a eliminação das discriminações e para a emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos,
a registros culturais diferenciados, a conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis para a consolidação e conserto das nações como espaços democráticos e igualitários. Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer a mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isso não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de serem inferiorizados vivida pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhes são atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas. Diálogo com estudiosos que analisam, criticam essas realidades e fazem propostas, bem como com grupos do movimento negro presentes nas diferentes regiões e estados, assim como em inúmeras cidades, são imprescindíveis para que se vençam discrepâncias entre o que se sabe e a realidade, se compreendam concepções e ações uns dos outros, se elabore projeto comum de combate ao racismo e a discriminações. Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. É claro que há experiências de professores de algumas escolas ainda isoladas que muito vão ajudar. Para empreender a construção dessas pedagogias é fundamental que se desfaçam alguns equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de professores no sentido de designar ou não seus alunos negros ou como pretos, sem ofensas. Negro, preto, né? Eu acho que poderia ter essa carga que se criou, né? Em cima dessas palavras. Pelo contrário, mesmo uma designação que em algum momento foi ofensiva, ela pode mudar com o tempo e virar uma designação positiva. O futebol é um exemplo muito claro disso, né? Os porcos foi o nome utilizado para designar os palmeirenses, porque eram italianos, não tomavam banho, eram fedidos, então colocaram esse apelido neles, e eles acabaram adotando o porco como mascote, tem ele como um símbolo hoje, né? Eles mesmos se dizem porcos. A mesma coisa foi feita com os flamenguistas, né? Pegaram o urubu para dizer que era a torcida dos pretos e que só comia carniça, que vivia nos morros, no alto, né? Então, eles acharam que ofendeu os flamenguistas com isso. Pelo contrário, os flamenguistas ressignificaram o urubu e tomaram-no como um mascote. Então, essa coisa de designação, você pode muito bem dar um outro sentido à palavra. Quando você falar, sou viado, né? Essa palavra viado, ela pode ganhar uma designação positiva. Basta que você trabalhe conceitualmente. Os conceitos eles mudam à medida que o tempo passa. As palavras ganham novos significados. Não é abolindo-as do vocabulário que você vai conseguir resolver o problema delas. Então as pessoas têm que estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, parar de falar bobagem, né? Porque a gente vê muita bobagem sendo falada. Então, cara, é estudar. Em primeiro lugar, é importante conhecer que ser negro no Brasil não se limita às características físicas. Trata-se também de uma escolha política, por isso é quem assim se define. Em segundo lugar, cabe lembrar que preto é um dos quesitos utilizados pelo IBGE para classificar, ao lado dos outros, branco, pardo, indígena, a cor da população brasileira. Pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da educação, para fins de seus estudos, agregam dados relativos a pretos e pardos sob a categoria negros, já que ambos reúnem, conforme alerta o movimento negro, aqueles que reconhecem sua ascendência africana. É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo de construção da identidade negra em nosso país. Processo esse marcado por uma sociedade que, para discriminar os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana, como dos aspectos físicos herdados pelos descendentes de africanos. Nesse processo complexo, é possível, no Brasil, que algumas pessoas de tez clara e traços físicos europeus, em virtude de o pai ou a mãe ser negro ou negra, se designarem negros, que outros com traços físicos africanos se digam brancos. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, ele tem traços negroides, pretos, mas ele se diz que branco, né? Porque ele vê a pele dele, mas não vê a ascendência dele. É preciso lembrar que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente os escravizados, e este sentido negativo da palavra se estende até hoje, mas isso pode ser ressignificado. Contudo, o movimento negro ressignificou, olha aí, esse termo, dando-lhe um sentido político e positivo. É por isso que esses movimentos, cara, pelo menos os de redes sociais, não aqueles que discutem a intelectualidade desses movimentos, mas a turba
que trabalha e funciona em redes sociais, não sabe de porra nenhuma, mas fica lá arrotando dogmas, verdades irrefutáveis, doutrinas inquestionáveis, e, cara, aí fica promovendo perseguições e linchamentos virtuais. Essa galera, pra mim, deveria era se fuder toda, cara. E é essa que persegue a gente que busca estudar e conhecer as coisas, e eles que não estão nem um pouco interessados em saber, em estudar, em conhecer os movimentos, ficam aí arrotando, rotando merda, porque não sabem de bosta nenhuma. Lembramos dos motes muito utilizados no final dos anos 70 e no decorrer dos anos 80 e 90. Negro é lindo, negra, cor da raça brasileira, negro, que te quero negro, 100% negro, não deixe sua cor passar em branco. Este último utilizado na campanha do censo de 1990. Outro equívoco a enfrentar é a afirmação de que os negros se discriminam entre si e que são racistas também. Essa constatação tem de ser analisada no quadro da ideologia do branqueamento, que divulga a ideia e o sentimento de que as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam inteligência superior e por isso teriam o direito de comandar e de dizer o que é bom para todos. Cabe lembrar que, no pós-abolição, foram formuladas políticas que visavam o branqueamento da população pela eliminação simbólica e material da presença dos negros. Nesse sentido, é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o preconceito do qual são vítimas. O racismo imprime marcas negativas na subjetividade dos negros e também na dos que os discriminam. Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se limita ao movimento negro e a estudiosos do tema e não à escola. Refere-se tudo à sociedade, né? Apesar de que colocou lá agora no movimento quilombola lá um negro que diz que não tem racismo no Brasil. É um absurdo. Esse governo Bolsonaro é um absurdo. A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta pela superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição política. O racismo, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável. Isso se aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive a escola. Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros. Enquanto processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados desse processo ensinam de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar e social. Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial. Pedagogias de combate ao racismo e às discriminações, elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico-raciais positivas, tem como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre os negros poderão oferecer conhecimentos de segurança para orgulharem-se da sua origem africana. Para os brancos poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as negras. Também farão parte de um processo de reconhecimento por parte do Estado, da sociedade, da escola, da dívida social que tem em relação ao segmento negro da população, possibilitando uma tomada de posição explícita contra o racismo e a discriminação racial, e a construção de ações afirmativas nos diferentes níveis de ensino da educação brasileira. Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não negros, além de ter acesso a conhecimentos básicos tidos como fundamentais para a vida integrada da sociedade, exercício profissional competente, recebam formação que os capacite para forjar novas relações étnico-raciais. Para tanto, há necessidade, como já vimos, de professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir em investir para que os professores, além de sólida formação na área específica de atuação, recebam formação que os capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas à diversidade étnico-raciais, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo, criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las.
Até aqui apresentaram-se orientações que justificam e fundamentam as determinações de caráter normativo que seguem. História e cultura afro-brasileira e africana, determinações. A obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, reconhece que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura do seu povo. Isso tem que ser feito. O Bolsonaro entrou e está tirando. Os negros têm que saber que tem uma história, que tem um povo, que tem uma cultura, que tem uma ascendência, e conhecer um pouco dessa história, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos, a sua identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capaz de construir uma nação democrática. E isso não é importante só para os negros conhecer sua própria história, sua própria cultura, mas para nós brancos também. É importante para a gente conhecer a cultura dos outros povos que integram, que formam a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa história, e que influenciaram também a nossa própria história. É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Nessa perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades que proporciona diariamente também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia. É preciso ter clareza que o artigo 26A, acrescido à Lei 9.394 de 1996, provoca bem mais do que a inclusão de novos conteúdos. Exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicos, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecidas pelas escolas. E dizem que o aumento de conteúdo vai causar uma Babel ainda maior e uma dificuldade muito mais tensa para se educar, mas não. Eu acabei de falar de um livro aqui da professora Marta Azevedo Panuzio, a Marta Panuzio, que escreveu o Veludinho, professora aqui em Uberlândia, que ela dava aula no ensino médio, na época de latim, francês e língua portuguesa. E ainda tinha o grego também, que se estudava antigamente, no que hoje nós chamamos de ensino médio. Então, e nem por isso a qualidade do ensino não era ruim, pelo contrário, era muito melhor do que é hoje. É claro que tinham poucas pessoas que acessavam esse tipo de ensino, era mais a elite, mas mesmo assim essa educação era possível, mesmo com uma quantidade de conteúdo que hoje é considerado exagerado, mas ainda tinha filosofia e sociologia que depois foram banidos na época da ditadura militar. Então a desculpa da quantidade de conteúdos não cola, porque historicamente você vê que isso nunca foi um problema. O problema é você diminuir os conteúdos. À medida que os conteúdos vão diminuindo, que é o que se tem feito recentemente, e as pessoas mesmo assim não têm aprendido. Então não aprende, sai. Pessoas que saíram do ensino antes de se ensinar a história e cultura afro-brasileira não sabiam, fizeram uma pesquisa agora, a maior parte da população brasileira não sabe o que foi o AI-5. Então, não é a quantidade de conteúdos que atrapalha. O problema é outra coisa, mas as pessoas preferem jogar a culpa em cima disso. A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos pedagógicos no cumprimento do exigido pelo artigo 26A da Lei nº 9.394 de 1996 permite que se valham da colaboração das comunidades a que a escola serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e do movimento negro, com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas próprias de incluir as vivências promovidas pela escola, inclusive em conteúdos de disciplinas, as temáticas em questão. Caberá aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos estabelecimentos de ensino e aos professores, com base neste parecer, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e programas abrangendo os diferentes componentes curriculares. Caberá aos administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras promover ou prover escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos desenvolvidos a fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco tratadas, tanto na formação inicial como na
continuada de professores sejam abordadas de maneira resumida, incompleta, simplista, com erros. Em outras palavras, aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuído a responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira, de fiscalizar para que, no seu interior, os alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. Sem dúvida, assumir essas responsabilidades implica compromisso com o entorno sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve, compromisso com a formação de cidadãos atuantes e democráticos capazes de compreender as relações sociais e étnico-raciais de que participam e ajudam a manter ou a reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e situações a partir de diferentes perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que lhes permitam continuar a aprofundar estudos em diferentes níveis de formação. Precisa o Brasil, país multiétnico e pluricultural, de organizações escolares em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si mesmos, ao grupo étnico-racial a que pertence e a adotar costumes, ideias e comportamentos que lhes são adversos, alheios. E estes certamente serão indicadores da qualidade da educação que estará sendo oferecida pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis. Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores terão como referência, entre outros pertinentes, as bases filosóficas e pedagógicas que assumem os princípios a seguir explicitados. Aí começam os princípios aqui, que numa outra aula, num outro vídeo a gente vai abordar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, se interessar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aqueles que, os 435 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo outro, passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.